Olá, bem-vindos a mais uma aula do Seminário Talmide. Estamos estudando sobre o Evangelho e a conversão bíblica. Na aula passada falamos sobre as duas dimensões do Evangelho, que é a dimensão proclamada pelo próprio Senhor Jesus Cristo e a dimensão dos discípulos, que é anunciar a Jesus Cristo. Falamos também como Paulo apresenta o Evangelho no livro de Romanos, e ele estrutura a mensagem do Evangelho a ser ao redor de dois aspectos, uma má notícia e uma boa notícia. A má notícia de que Deus é o Criador e, portanto, dono do homem, que o homem precisa prestar contas a esse Deus, que o homem está sob o juízo de Deus e que Deus executa seu juízo, obviamente, porque é justo. E o outro aspecto da má notícia é que o homem é um pecador, perdido, rebelde diante de Deus e que não pode justificar-se nem salvar-se por si só. A boa notícia gira em torno da obra do nascimento, vida, obra, morte e ressurreição de Jesus Cristo como a provisão de Deus para pagar o preço da salvação do ser humano. E que o homem pode fazer parte dessa salvação através da fé no Senhor Jesus Cristo mesmo. Mostramos também como no restante do Evangelho, no livro de Atos dos Apóstolos, nos escritos de Pedro, como eles também apresentavam o Evangelho apontando sempre 4 elementos fundamentais, que é Deus, o homem, Cristo e a resposta que o homem precisa oferecer a Deus. Então, na aula de hoje, nós vamos estudar o primeiro aspecto desses 4 pontos, que é Deus. Deus, nós temos que anunciar e conhecer e entender que Deus é um Criador justo e santo. Esses 3 atributos de Deus, Criador, justo e santo, precisam estar bem claros e precisam ser bem enfocados e destacados quando falamos do Evangelho. Existem muitas ideias equivocadas acerca de Deus. As pessoas pensam em Deus como um velhinho que não está nem aí para o que está acontecendo no mundo, ou então pensam em um ser assim, uma pessoa muito bondosa, que vai desculpar tudo, que passa a mão na cabeça, ou então pensam em Deus como alguém que não tem mais condições nem energia para poder fazer, digamos assim, o que ele como Deus deveria fazer. Essas são ideias equivocadas, ideias de que Deus ama e por isso não vai castigar, que Deus vai dar um jeito, que Deus é bom. Obviamente que Deus ama e que Deus é bom, mas isso não omite e não anula a justiça e a santidade de Deus e o juízo de Deus. Então, nós temos que apresentar para as pessoas essa face de Deus que elas não conhecem. Deus é o Criador, inclusive do homem. Ele é justo e ele é santo. Então, precisamos desmistificar e tirar da cabeça das pessoas essas ideias falsas acerca de Deus. Outra coisa que nós temos que considerar é que nós não podemos fazer suposições acerca do que as pessoas creem de Deus. Pensar, por exemplo, que todo mundo entende que Deus é o Criador, que Deus é santo e que Deus é justo e, portanto, exerce seu juízo sobre o pecador, é um pensamento equivocado. Muitas pessoas, lamentavelmente, não têm esse conhecimento, esse entendimento, por diversas razões. Então, nós não podemos supor, deduzir e imaginar que todo mundo sabe disso, porque na verdade não sabem. Outra coisa que nós não podemos esquecer é que há certas verdades acerca de Deus que uma pessoa necessita entender para poder compreender o que está acontecendo com as boas novas do cristianismo. Então, se a pessoa não entende
que Deus é o criador da humanidade, do ser humano, que Deus é justo e, portanto, ele não tem o culpado por inocente e o pecador, por causa da justiça de Deus, Deus vai exercer sua justiça sobre o pecador. E se ele não entende que Deus é santo e como santo ele não suporta o pecado, a imundícia, a corrupção, a rebelião, a pessoa não vai compreender a dimensão da boa notícia do Evangelho, que é a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Então, isso precisa ficar bem claro. E algumas pessoas ficam às vezes questionando, mas o que isso tem a ver? O importante não é pregar só que Jesus morreu, ressuscitou e a pessoa precisa crer e pronto? Não. Porque se ela não compreender quem é Deus, como Deus vê o pecado e vê o homem, ela não vai compreender, nem vai perceber que ela tem necessidade de um Salvador. Então, é importante considerar essas coisas. Quais são as ideias equivocadas que as pessoas têm acerca de Deus? E essas ideias precisam ser desconstruídas na cabeça das pessoas. A segunda coisa, não podemos supor que todo mundo sabe, entende e conhece esses 3 atributos importantíssimos de Deus, Criador, justo e santo. E não podemos, necessitamos também que as pessoas entendam exatamente essas verdades acerca de Deus para compreender a dimensão da boa notícia do cristianismo. Bem, então a primeira coisa a considerar é que Deus é criador. Deus criou o mundo, o universo por meio da sua palavra falada, simplesmente pela sua palavra e nada mais. E vamos a Gênesis, caso alguém tenha dúvida quanto a isso. Gênesis capítulo 1, versículo 1 a 3 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, veja, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E na sequência da leitura do capítulo, você vai encontrar que todas as coisas que Deus foi criando, ele foi criando com a sua própria palavra, exclusivamente com a sua palavra do nada, simplesmente com a sua palavra. No capítulo 2 de Gênesis, no versículo 1 ao 4, encontramos escrito assim: assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia e de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra como Criador fizera. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Então, é incontestável, Deus é o Criador dos céus e da terra, de todas as coisas que existem no universo. É obra da mão de Deus, através da sua palavra. A criação testifica a glória de Deus e o poder de Deus. No Salmo 19, no versículo 1, o salmista afirma isso. É um salmo razoavelmente conhecido. Salmo 19, versículo 1 diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Quanto mais o homem investiga e estuda e conhece a natureza, ele chega à conclusão de que há uma mão poderosa, superior por trás de todas as coisas criadas. E esta é exatamente Deus. Romanos capítulo 1, no versículo 20, Paulo também diz que as coisas criadas testificam acerca do próprio Criador. Romanos capítulo 1, no versículo 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo,
percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então, observe que a natureza, as coisas criadas testificam a glória, o poder de Deus. E aqui no versículo 20 nós encontramos também que a criação testifica da divindade de Deus, certo? Quem criou foi Deus, um ser divino, o ser divino, Deus. Então, a natureza testifica do próprio Deus, seu poder, sua glória e sua divindade. O pináculo, o ápice da criação de Deus, obviamente, foi o ser humano. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, diz: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Observe que o ser humano, a diferença do restante da criação, não foi criada com a palavra de Deus. O texto dá a ideia de que Deus, usando uma palavra assim, uma expressão bem comum, colocou a mão na massa. A Bíblia diz que o homem foi formado do pó da terra, né? Deus pegou o pó da terra e formou o homem. Agora, observe que o homem, Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre todas as outras coisas criadas. Então, o homem foi criado com uma função, com uma responsabilidade. E em Efésios capítulo 1, Paulo nos diz qual o sentido da criação do homem, né? Ele não foi criado simplesmente por um capricho de Deus, por uma razão desconhecida, não. Ele foi criado com um objetivo. E em Efésios capítulo 1, o versículo 6, Paulo disse: para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. No versículo 12, ele repete: a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. E no versículo 14, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. O ser humano foi criado para glorificar a Deus. Paulo também repete, reforça essa mesma mensagem em Romanos capítulo 1, no versículo 21 e 25, ele diz: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Versículo 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Então veja, o homem foi criado para glorificar a Deus, para louvar a Deus, para adorar o Senhor. E, lamentavelmente, o homem se rebelou e desistiu desse objetivo que Deus tinha para ele. O homem é uma criatura. Muitas pessoas dizem: todos são filhos de Deus. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que todos são criaturas de Deus. Sim, filhos são aqueles que creem em Jesus. E isso está claro no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, quando ele diz que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, filho é quem crê em Jesus. A humanidade como um todo é criatura. O homem é resultado de uma ideia, um plano e uma ação do próprio Deus. E isso traz para a vida humana duas coisas: significado e responsabilidade. Ou seja,
O homem não foi criado sem uma razão, ele tem um significado. O significado é adorar a Deus, cultuar a Deus, viver para a glória de Deus, para agradar a Deus. E tem uma responsabilidade. Lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 26 a 28, nós lemos há pouco que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e disse ao homem que ele deveria ter autoridade e governar sobre toda a criação. Então ele tinha um significado e tinha uma responsabilidade para existir. O homem não é autônomo e entender esse conceito é importante, é chave para compreender o Evangelho. Embora as pessoas não gostem, elas têm que entender que elas não são independentes e autossuficientes, não são autônomas. O homem foi criado, ele foi feito e, portanto, ele tem um dono. Ainda que não goste, e o dono do ser humano é o próprio Deus. O homem tem um dono. Porque Deus criou o homem, Deus tem o direito de dizer como o homem deve viver. Como Deus é o dono, é Ele quem determina e estabelece a maneira como o ser humano tem que viver, e não como o próprio homem quer viver. O pecado é uma rejeição ao nome e aos direitos, é uma rejeição do homem aos direitos e à autoridade de Deus como Criador sobre ele mesmo. Isso aqui é muito importante compreendermos. Existe uma diferença entre pecado e pecados, certo? O que nos condena diante de Deus, na verdade, não são os pecados, porque os pecados são consequência do pecado que está em nós e que é a nossa natureza como ser humano, certo? Então, o que é o pecado? O pecado não é as coisas que nós fazemos aí cotidianamente e que chamam de pecados. Não é isso necessariamente que nos condena diante de Deus. O que condena o ser humano diante de Deus é o pecado. O que é o pecado? O pecado é justamente a rejeição do direito e da autoridade de Deus como Criador sobre o homem. O homem não quer que Deus tenha autoridade sobre ele, não aceita esse direito e essa autoridade sobre si mesmo. Pecado, a palavra pecado significa rebelião, rompimento de uma relação, traição e idolatria. Se lembram que na aula anterior nós falamos que tinha a ver com adoração, certo? O homem foi criado para adorar a Deus. E quando o homem peca, se rebela contra Deus, ele deixa de adorar a Deus e passa a adorar outras coisas, outros deuses. E o homem foi criado para adorar somente a Deus. Então o pecado é não adorar a Deus, não dar culto exclusivo a Deus, não aceitar a autoridade de Deus sobre a sua vida e não obedecer e aceitar os direitos que Deus tem sobre o ser humano. Isso se constitui pecado, rebelião contra Deus e contra a sua autoridade e contra a adoração que deve se prestar a Deus. E isso é pecado, e o ser humano necessita entender isso. O amor de Deus não cancela, não anula a sua justiça e o seu juízo. Em Êxodo capítulo 34, há uma expressão no texto que alguns leem, mas ignoram uma parte do texto. Êxodo 34, versículos 6 e 7 diz: E passando o Senhor por diante deles, clamou: Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Então, observem, as pessoas gostam quando fala da bondade, da misericórdia, do perdão, da bondade de Deus. Mas esquecem que o versículo diz também que Deus não inocenta o culpado e visita a iniquidade, certo? Então, Deus é santo e é justo, além de criador.
No Salmo 11, versículo 7, nós podemos ler: porque o Senhor é justo, ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. No Salmos 33, o salmista também reforça isso no versículo 5, dizendo: ele ama a justiça e o direito, a terra está cheia da bondade do Senhor. No Salmo 89, no versículo 14, a Bíblia diz: justiça e direito são o fundamento do seu trono, graça e verdade te precedem. E no Salmo 97, o versículo 2, está escrito: nuvens e escuridão o rodeiam, justiça e juízo são a base do seu trono. Então observe que, embora a Bíblia fale da bondade, da misericórdia, do amor de Deus, da graça que Deus dispensa, não anula e não omite a sua justiça e o seu juízo. Necessitamos entender que este Deus compassivo e amoroso é também santo e justo, e que está determinado a nunca passar por cima, fazer vista grossa, ignorar ou tolerar o pecado. A Escritura nos diz que exatamente porque Deus é perfeitamente justo, ele lidará decisivamente com todo o mal. Exatamente por isso, porque Deus é justo, ele vai exercer juízo contra todo o mal. No livro do profeta Abacuque, no capítulo 1, Abacuque, capítulo 1, versículo 13, está escrito: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Veja que o profeta declara que Deus é tão puro e tão santo que não pode ver o mal e a opressão. Em Isaías, profeta Isaías, no capítulo 6, no versículo 1 ao 7, está escrito: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as asas de suas vestes enchiam o templo. Aí no versículo 2 fala dos serafins que voavam, etc. No versículo 3, e clamavam uns para os outros, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E no versículo 5, então, o profeta diz: então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. No versículo 7, com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela toca os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Então veja que aqui em Isaías nós vemos que Isaías vê a santidade de Deus através de uma visão e entende que ele estava perdido diante da santidade de Deus, porque o homem não pode, como pecador, estar diante da santidade de Deus. E o texto diz então que Isaías foi perdoado, seu pecado foi perdoado, sua iniquidade foi tirada para que ele pudesse fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse. Então, nós temos que entender isso, que o amor de Deus não anula a sua justiça e não anula a sua santidade. Os cristãos fazem um trabalho daninho quando tentam convencer o mundo de que Deus ama as pessoas incondicionalmente e que não vai executar nenhum juízo. Essa é uma verdade que não se deve ensinar.
Temos que ensinar e falar do amor de Deus? Sim, mas não podemos omitir sua justiça e seu juízo e sua santidade sobre o pecado do ser humano. Então, que você pense nisso, reflita e que o Senhor nos abençoe poderosamente e nos ajude em tudo. Até a próxima aula.